Olá a todos, o meu nome é Tomás e hoje venho-vos aqui falar um bocadinho daquilo que é o empreendedorismo. E havia várias formas que eu poderia falar aqui sobre o empreendedorismo e achei que a forma mais interessante para vocês é a história de como eu tomei conhecimento do que era empreendedorismo, ok? Então, eu acho que a história que eu vos vou contar é muito semelhante para a maior parte de vocês. Quando eu falava muito com os meus pais, já não falo tanto, mas continuo a falar com os meus pais, mas quando eu falava muito com os meus pais, e isto também passou pelo meu irmão e por maior parte dos meus amigos, nós ouvíamos sempre a mesma coisa, que era: Tomás, tens de ir para a escola e tens de tirar boas notas. Para quê? Porque é que nós temos de tirar boas notas quando vamos para a escola? Para conseguirmos entrar na universidade. Entrarmos na universidade e no curso que nós queremos. E depois, quando eu ia para a universidade, aquilo que me disseram é: tens que estudar bastante, tirar uma boa média. E qual era o objetivo de tirar uma boa média na universidade? Conseguir arranjar um trabalho, um emprego. E depois, quando nós conseguimos arranjar um emprego e um trabalho, qual é que é o objetivo de darmos o litro e trabalharmos bastante? É conseguirmos ser promovidos. E depois dizem-nos que temos que fazer isto durante vários anos, até um certo timing, que é qual? Alguém sabe até onde é que temos que trabalhar? Até à reforma, tal e qual. E eu ouvi esta história várias vezes, e como sou um filho espetacular, dei ouvidos aos meus pais e decidi ir para a universidade. Então fui para a Universidade de Évora, onde tirei o meu curso de gestão. E quando cheguei ao curso de gestão, comecei a fazer as cadeiras todas, tive a minha parte de aventureiro da universidade, mas quando estava quase a terminar o curso, havia algo que me deixava um bocado inquieto, que era: eu não fazia a mínima ideia daquilo que eu queria fazer. Estava um bocado perdido. Ou seja, todos os conselhos que os meus pais me tinham dado levaram-me àquele ponto. Eu estava a acabar a licenciatura, mas não sabia ao certo o que é que havia a fazer depois. Eu sabia mais ou menos o que é que os meus colegas, que já tinham terminado o curso noutros anos e que me diziam: eu fui trabalhar para a banca, eu fui para uma consultora, eu estou numa parte administrativa ou de contabilidade. E eu olhava para aquilo e pensava: isto não é bem aquilo que eu quero, não é bem aquilo que eu queria para mim. E eu sabia que não queria trabalhar em algo que não gostasse das 9 às 6. Não me revia em levantar-me às 8 da manhã, chegar a um trabalho às 9 e depois estar desejoso que chegassem às 6 da tarde para ir para casa. Também não queria estar constantemente ansioso pelo fim de semana. E isto eu via à minha volta vezes e vezes sem conta. As pessoas ali durante a semana sempre a reclamarem, ficarem chateadas e aborrecidas, e depois chegavam à sexta-feira, felicidade. O que é que vem a seguir à sexta-feira? Fim de semana. E o pessoal chegava ao fim de semana e estavam todos contentes e todos felizes, até chegar ali mais ou menos a domingo à noite. Porquê? O que é que vem a seguir ao domingo à noite? Segunda-feira de manhã, trabalho outra vez. E eu ouvia isto, ouvia as pessoas a falarem disto e dizia: eu não quero em 7 dias da semana estar 6 dias e meio ou 5 dias e meio chateado. E depois eu também não queria estar com um stress contínuo quando se começa a aproximar o final do mês. Não é? Que foi algo que eu comecei a descobrir agora, não quando estava sob a alçada dos meus pais, em que o final do mês para mim era igual ao início e ao meio, tanto fazia. Mas depois, quando tive que ser eu a tomar as rédeas da minha vida, eu comecei-me a perceber que o final do mês, de facto, pode ser estressante. O que é que normalmente acontece no final do mês? Contas para pagar. E eu finalmente percebi porque é que os meus pais, chegando ali a dia 27, 28, começavam a entrar em stress sem motivo aparente. E eu comecei a perceber porque é que os meus tios ficavam assim, porque é que os pais dos meus amigos ficavam assim. E era algo que eu não queria, estar constantemente ansioso e estressado com o final do mês. Então o que é que eu queria? Gostaria, acima de tudo, de ter liberdade de fazer o meu próprio horário. E quando eu digo liberdade para fazer o meu horário, não significa não fazer nenhum. Significa eu poder alocar um bocadinho melhor as horas do meu dia a fazer coisas que eu gosto. Trabalhar em algo que eu realmente gostasse e que eu acreditasse que tivesse impacto. Ou seja, não é o típico picar o ponto, fiz o que tinha a fazer, fui para casa, salário no final do mês, está feito. Não, eu gostava de fazer algo que tivesse impacto, que acrescentasse valor à vida das pessoas. E então, se eu vos disser que toda aquela história, que é a história tradicional, que nos disseram a todos desde pequeninos, que era o caminho seguro e aquilo que nós íamos fazer, não é a única opção. Existe realmente uma outra opção. Alguém quer tentar adivinhar qual é essa outra opção? Vou-vos dar uma dica. É o título deste workshop. É o empreendedorismo, pessoal. Exatamente. O empreendedorismo foi algo que para mim, eu não fazia a mínima ideia.
Aliás, quando me disseram a primeira vez a palavra empreendedorismo, para mim era, bem, nem sei se consigo soltar isto. Depois comecei a tentar perceber o que era o empreendedorismo e, de facto, para mim foi um bocado uma luz. Porque eu estava perdido, não sabia bem o que é que queria fazer, tinha feito os passos todos que eram suposto eu ter feito, mas quando estava a acabar a universidade e precisava de dar aquele passo importante, eu estava perdido. E foi aí que eu descobri o empreendedorismo. E eu consegui, entre aspas, enganar esta malta a juntar-se a mim naquilo que seria a minha primeira startup. E eu consegui convencer este pessoal a fundar a CityCheck. E a CityCheck o que era? Reparem, isto nós fomos desafiados pelo nosso professor de empreendedorismo na universidade a irmos para a rua e identificarmos um problema ou alguma coisa que não estivesse bem e tentarmos resolvê-lo. Nós somos de Évora. Em Évora, se vocês forem à Praça de Geraldo, há duas coisas que vocês veem sempre: turistas e pombos. Ok? A parte dos pombos, eu não tenho bem a certeza se era algo que eu queria resolver, então deixei isso para a Câmara. A parte dos turistas, nós quisemos tentar perceber o que é que nós poderíamos fazer de diferente. Nós víamos os turistas atrás de um guia e havia uns agarrados ao telefone, outros que não estavam bem a importar com o que é que estava a passar, e nós pensámos, tem que haver qualquer coisa mais interessante para os turistas fazerem do que andarem só atrás de um guia e não estarem atentos a isto. E foi aí que começámos a falar com as pessoas e a fazer os primeiros passos do empreendedorismo, que é validação. Perceber se as coisas realmente são aquilo que nós pensamos ou não, que é aquilo que eu digo que é a fase de deixar de lado os achismos, que é eu acho que, temos que eliminar os achos, temos que ter certezas. E então, quando começámos a falar com os pais, começámos a identificar um padrão que era, nas nossas cabeças, como nós achávamos que isto era assim, lá está, os achávamos, que as famílias quando viajam, principalmente famílias com miúdos, que isto era tudo alegria e estavam todos sempre contentes e que isto era tudo fantástico. Mas começámos a falar com os pais e rapidamente percebemos que isto não era nada assim. E para quem é pai e tem filhos mais pequenos e costuma viajar com esses filhos, sabe que passado um bocadinho de tempo os miúdos aborrecem-se. Ficam bastante fartos, principalmente se for para ver museus, monumentos, palácios, etc. E nós pensámos, ok, se calhar há aqui qualquer coisa interessante, porque o facto dos miúdos aborrecerem, os pais ficam completamente frustrados, porque tinham idealizado uma grande viagem familiar e afinal não era nada disso. E foi aí que surgiu a ideia de criarmos a CityCheck. E nós com a CityCheck o que queríamos era bastante simples. Famílias a viajar, pais com miúdos mais pequenos, e quando chegavam a um ponto de interesse, por exemplo, um monumento, ou um palácio, um museu, etc., tinham jogos através de uma aplicação móvel. Então tinham jogos, por exemplo, que eram quizzes, podiam ser, por exemplo, puzzles. Isto era uma maneira engraçada dos miúdos aprenderem coisas sobre os sítios que estavam a ver, mas os pais também estarem entretidos com os filhos a fazer um jogo que é pedagógico. Não é só jogos de tiros e Fortnite e nada dessas coisas. Okay? Havia aqui um conteúdo pedagógico. E foi isso que nós pensámos. Nós começámos a falar com as pessoas e tínhamos alguns pais a dizer: por favor, lancem isso. Isso é espetacular, isso vai-me salvar as viagens familiares. Assim que lançarem isto vai ser espetacular. E eu, ingênuo, primeira startup, juntei aquela malta que vocês viram, com os nossos hoodies porreiríssimos, e disse: pessoal, nós temos um foguete nas mãos e nós vamos lançar isto. E aquilo que vai acontecer é que nós vamos ficar todos milionários antes dos 30. Porque esta era a ilusão que nós tínhamos. A gente mete isto na rua e pimba, é só chover dinheiro. E então decidimos, bora trabalhar nisto, completamente focados, 1 ano e tal a desenvolver a aplicação, dissemos, bora lançar. E quando lançámos acreditámos seriamente que tínhamos um foguete para chegar à Lua. E quando lançámos, a realidade é que esse foguete nem sequer descolou. Rebentou-se todo logo à partida. E então nós falhámos redondamente. Foi uma catástrofe, ok? Reparem, mais de um ano e meio, a desenvolver uma aplicação que quando lançámos a aplicação, não tivemos um único download. 0. Ninguém. Mentira, eu acho que nós tivemos um download, mas eu desconfio que tenha sido a minha mãe por pena. Ok? Portanto, de facto, nós falhámos catastroficamente. E esta foi a minha reação, foi a reação dos meus colegas, e foi a reação dos meus professores, foi a reação dos meus pais, a reação dos pais dos meus colegas, que era ao geral, que é, vocês estiveram aí, estavam mesmo confiantes que isto ia funcionar e afinal não funcionou como vocês estavam à espera. Mas eu decidi juntar o pessoal, juntei a minha equipa numa sala, 30 minutos ali de pep talk, ali uma motivação, a dizer, pessoal, nós falhámos, faz parte do processo, vamos aprender, vamos começar a falar com mentores, vamos tentar perceber o que é que nós não fizemos bem e consegui convencer a malta e eles disseram, bora Tomás, vamos a isso, vamos dar mais uma tentativa. Então,
começámos a fazer alguns programas de ideação e de aceleração, okay? Que para mim é o caminho ideal para quem tenha uma ideia de negócio, é participar neste tipo de programas, porque aí vão ter contactos com mentores, têm contactos com pessoas que sabem realmente do que é que estão a falar e isso vai-vos ajudar a não cometerem alguns erros. Então foi isso que nós fizemos e pensámos, agora já está tudo feito, mais um ano e tal a desenvolver a aplicação, foguete nas mãos, todos os erros cometidos no passado estão para trás, agora é que vamos lançar, não há como falhar, é desta que nós chegamos à Lua e a realidade é que nós falhamos. Falhámos novamente, como devem calcular, foi duro, foi bastante pesado para a equipa, mas todos os erros que nós tínhamos cometido no passado, nós corrigimos. Nós tínhamos já uma lista de pessoas pré-inscritas para usar a aplicação, tínhamos inclusive clientes que iriam pagar para fazermos jogos e publicidade contextual na aplicação, mas houve algo que nós não previmos. Nós não previmos algo que aconteceu em meados de março de 2020, quando decidimos lançar a aplicação. Foi Covid. Portanto, tudo em casa, tudo fechado, e nós a lançar uma aplicação para as pessoas andarem a viajar. Portanto, não podia ter corrido pior em termos de timing. Então eu decidi ligar aos meus investidores, que na altura já tínhamos investidores, e disse-lhes, é assim, nós temos aqui uma ideia espetacular para transformarmos isto. As pessoas não podem sair de casa, mas nós vamos permitir que elas possam viajar através de realidade virtual e vamos continuar a promover aqui as coisas. Os hotéis, isso, que estão todos fechados, têm aqui um canal de comunicação com as pessoas para manterem algumas relações. Isto é muito, muito, muito interessante. E os nossos investidores disseram, Tomás, acho isso ótimo, boa sorte, mas nós não vamos pôr nem mais um cêntimo numa startup de turismo. Principalmente quando toda a gente está em casa e nós não fazemos a mínima ideia de quando é que isto vai acabar. E então o que acontece é que grande parte da minha equipa começou a ficar bastante cansada, bastante desmotivada. O dinheiro estava a começar a fugir mais rápido com aquilo que nós conseguíamos pôr de volta lá dentro. E o que acontece é que as pessoas começaram a sair. Começaram a desistir, começaram a deixar a CityCheck. E foi nessa altura que eu tive que tomar a difícil decisão de meter a CityCheck na gaveta e partir para outras coisas. E então eu decidi reunir aqui para vocês o top 3 dos motivos pelos quais as startups falham, sejam elas startups já mais avançadas, startups numa fase inicial. Estão aqui o top 3 porque é que elas falham. Em terceiro lugar, falta de financiamento. Há de facto ideias de negócio que precisam de um empurrão para criarem algum tipo de produto, precisam de alguma matéria-prima, precisam de algum tipo de investimento, etc. Mas não é o principal motivo. Embora a maior parte das vezes nós achamos que as empresas falham porque foi à falência, faltou financiamento. Não é o principal motivo. É um dos 3 principais, mas não é o principal. O segundo principal motivo é a equipa. A equipa não conseguiu executar o plano que tinham. Ou seja, ou porque houve algum tipo de zanga, que muitas vezes acontece, eu já vi isto várias vezes em várias startups, os egos começam a falar mais alto, uns querem ir pela direita, outros querem ir pela esquerda e há aqueles que não querem ir por lado nenhum. E aí começam as zangas das equipas. E quando as equipas se chateiam ou quando não há complementariedade na equipa, o projeto falha. E o número um, alguém quer tentar adivinhar qual é que é o número 1? Porque é que as empresas e os projetos e as startups falham? Número 1 é criar algo que ninguém quer. Se vocês criarem um produto ou um serviço que ninguém quer, caput. Não vai dar, não funciona, não conseguem. Ok? Este problema pode ser evitado se vocês fizerem uma coisa que se chama validação, que é ir para a rua, falar com as pessoas e perceber realmente se isto é um problema ou não, se aquele é o público-alvo certo, se as pessoas estão dispostas a pagar por essa solução. Portanto, essa parte gigante de validação foi algo que nós não fizemos. Nós ouvimos 2, 3 pais a dizerem a aplicação que vocês têm é brutal, metam isso cá fora que nós compramos. E nós na nossa cabeça ingênua foi brutal, se estes 3 disseram isto, toda a gente diz. E fechámos-nos no escritório durante um ano a desenvolver uma mega aplicação que teve um download da minha mãe. Portanto, criar algo que ninguém quer é de facto o principal motivo pelos quais os projetos falham. E eu, depois de ter aprendido várias coisas, de ter falhado várias vezes, de vários anos a andar em programa de ideação, em programa de aceleração, programas de incubação, qualquer coisa, programa de ação, eu decidi lançar a Startup 23, porque eu comecei a juntar uma rede de mentores e uma rede de pessoas que realmente percebem de negócios e decidi lançar a Startup 23 para ajudar outros empreendedores.
E é isso que nós fazemos na Startup 23. Nós ajudamos incubadoras que tenham startups a ajudar essas startups. É o que nós fazemos na Startup 23. Porque o nosso objetivo é realmente que esses projetos tenham sucesso. E uma das coisas mais importantes é definir o que é que significa ter sucesso. E acho que um dos maiores erros das startups, quando começam, é acreditarem que todas elas têm que ser unicórnios. Ou seja, todas elas têm que valer mais de $1.000 milhões, ou então não significa que foram bem-sucedidas. Completamente errado. Também não significa que uma startup, para ser bem-sucedida, tenha que ser digital. É errado. No entanto, a vertente digital ajuda a acelerar alguns processos, ajuda a automatizar alguns processos que podem levar a startup a ir mais longe. Mas é super importante, logo de início, os fundadores, ou seja, os empreendedores que estão a lançar uma ideia, definirem o que é que para eles significa ter sucesso. E devem estar, pelo menos os fundadores da startup, super alinhados com isto. Este foi um dos problemas que nós tivemos na CityCheck. Eu com os meus co-founders, havia uns que para eles o fantástico sucesso era nós lançarmos e termos 10 downloads. Havia outros que diziam que se nós conseguíssemos ter alguns downloads em mais do que uma cidade era fantástico. E eu queria ter uma aplicação global, que fosse disponível no mundo inteiro, com muitos jogos e que milhões e milhões de pessoas pudessem usufruir. Portanto, há que ter esse alinhamento da definição de sucesso, porque é isso que nos vai guiar, é isso que nos vai dar propósito, é isso que nos vai fazer levantar de manhã todos os dias. E há uma frase super interessante do Steve Jobs, que ele diz que se olharmos com mais atenção, aqueles sucessos que nós achamos que aconteceram do dia para a noite, levam muito tempo. Ok? Eu vou-vos dar um exemplo sobre isto. Conhecem estas empresas que aqui estão? Certo? Boa. Alguém tem ideia, por exemplo, de quando é que foi fundada a Uber? Alguém quer lançar um número? 12? 2012, diz o Zé. Ele é batuteiro. Por exemplo, o Instagram ou o Spotify. Né? Spotify, muitas pessoas agora usam Spotify. Houve pessoas que começaram a conhecer o Spotify há 2 anos e acham que aquilo é gigante e que teve um sucesso tremendo num espaço curtíssimo de tempo. A realidade é que eles foram fundados nesta altura. Ou seja, o Facebook em 2004, o Uber em 2009, Zé, falhaste? O Instagram em 2010, Netflix 1997, ok? O serviço de streaming da Netflix, aquele que nós usamos hoje, surgiu em 2007, ou seja, 10 anos depois de ter surgido a Netflix, o Airbnb 2008 e o Spotify 2006, ok? Portanto, leva tempo. E a maior parte das startups falham porque acham que as coisas têm que resultar no primeiro mês, no segundo mês, e se ao fim de 3, 4 meses não funcionar, isto não é para mim. Isto das startups não é para mim, eu já falhei, eu já devia estar milionário, isto devia ter corrido muito bem, toda a gente devia usar o meu produto. Não é assim que funciona, leva tempo. E é preciso ter paciência, e é preciso acreditar na equipa que está à nossa volta e acreditarmos no processo, na jornada, porque realmente não acontece do dia para a noite. E o que a maior parte das pessoas vêem é aquilo que está por cima. Eu gosto muito de usar esta analogia do iceberg, que é as pessoas veem o que está por cima da linha d'água, que é sucesso, pá, espetacular, aquela pessoa está bem na vida, o projeto correu bem, estão a faturar imenso, magnífico. O que elas não veem é a quantidade de anos em que houve um trabalho de sacrifício gigante, carradas de falhanços, muita disciplina, muitos desgostos. Isso as pessoas não veem. Não vem porque também não fica bonito estar a tirar uma foto triste, a dizer que me está a decorrer tudo mal e meter no Instagram. As pessoas não veem essa parte. A parte difícil é quando nós temos que ter a equipa certa ao nosso lado, porque pode parecer que nós estamos sozinhos e se tivermos uma equipa forte ao nosso lado, os obstáculos vão se ultrapassando. E eu decidi dar-vos aqui algo que eu gostava de ter tido logo no início, que é um truque das competências que são necessárias para vocês conseguirem empreender, ok? Não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com género, não tem nada a ver com raça, não tem nada a ver com estatuto social, nada, zero. Há muitas pessoas que dizem, mas isto, o empreendedorismo é para aqueles que nascem empreendedores. Falso. Completamente errado. Nada disso. Se me disserem que é mais propício uma pessoa ser empreendedora porque cresceu numa casa com pais empreendedores, provavelmente. É aquilo que eles ouvem todos os dias, foi um bocado aquilo que os levou àquele caminho. Mas não é uma condição obrigatória. Então, as competências são coragem. Ponto número 1, coragem. Como eu vos disse,
o caminho tradicional foi aquele que eu vos falei logo no início. É o caminho que nós estamos habituados a ouvir. E tudo o que é fora da zona de conforto e fora da zona de conhecimento das pessoas, as pessoas começam logo, epá, não te metas nisso. Olha que isso vai correr mal. Tu sabes quantas startups é que falham ao fim de um ano? E se depois falhares, como é que é? Achas que alguém te vai dar emprego, sabendo que tu estiveste numa empresa e que falhaste nessa empresa? Ou seja, vai haver muito ruído à nossa volta. E a maior parte, se vocês virem, há dois tipos de ruídos. Há o ruído das pessoas que gostam de nós e que por desconhecimento nos querem proteger e nos querem bem. E então a forma deles nos protegerem é: não vais por esse caminho porque se correr mal eu não te consigo ajudar. E depois há o outro ruído que é dos nossos amigos, ok? Amigos, que quando nos começam a ver a descolar um bocadinho do círculo, tentam-nos puxar. E quando nós temos esse tipo de amigos é quando temos que decidir cortar o cordão umbilical. Não funciona. Há uma tremenda influência das pessoas que estão à nossa volta, e se essas pessoas que estão à nossa volta não acreditam e não nos motivam a ir mais longe, é porque não conseguem acompanhar. Ok? No outro dia ouvi uma analogia espetacular no contexto dos rockets, ok? Dos foguetões, que é muito utilizado como o simbolismo do empreendedorismo. E foi um mentor que eu ouvi numa palestra, e ele disse assim: os propulsores, ou seja, os motores dos rockets, só estão desenhados para acompanhar o rocket até um certo ponto. A partir daí temos que os largar porque eles já não é para nos acompanhar. Temos que seguir nós caminho. E isto é verdade. É verdade com as pessoas que estão à nossa volta. Há pessoas que estão à nossa volta, ajudam-nos até um certo ponto e nós temos que cortar depois ali o cordão para conseguirmos ir mais longe. Por isso, é realmente necessário termos coragem para começar. Vai haver demasiados estímulos, demasiado ruído à nossa volta para que o começo seja a parte mais difícil. Ok? Depois de começarmos, não é tudo rosas, mas não é tudo rosas no empreendedorismo, nem é tudo rosas em tudo o que existe à nossa volta. Seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal, relações com amigos, famílias, não há tudo rosas. E quando as coisas começam a ser complicadas, e para mim esta é a característica mais importante do empreendedor, temos que ter resiliência. Temos que ter a capacidade de, chega um obstáculo, chegou uma rejeição e nós contornamos esse obstáculo, lidamos com essa objeção e seguimos para a frente. Só assim é possível. Vocês não conhecem grandes falhanços por parte das maiores empresas porque elas recusaram a desistir. A coisa estava mal, correu mal e eles decidiram ir para a frente e continuaram e foram resilientes. E esta para mim é de facto uma das competências mais importantes, seja a nível profissional, seja a nível pessoal, mas no empreendedorismo é realmente importante, que é, temos que ser resilientes para continuarmos. Ou seja, temos que ter coragem para começar e depois temos que ser resilientes para continuarmos o nosso caminho. E aí, se vocês puserem resilience ou resiliência no Google, aparece-vos uma carrada de imagens super motivadoras, em que vocês veem, por exemplo, assim a montanha, e veem as pessoas quase a desistir e o pico da montanha estava mesmo ali. Ou então aquela que também é muito conhecida, uma imagem de uns mineiros que estão a cavar, e há uns que estão a cavar e chegam ao primeiro diamante. E agarram o primeiro diamante e ficam por ali e decidem voltar para trás. Mas 10 metros mais abaixo estava um poço gigante cheio de diamantes. E os outros que viram o primeiro diamante e disseram: isto ainda não é para mim, e continuaram a cavar mais fundo, chegaram a um poço cheio de diamantes. Isto é um bocado mostrar que temos de ir mais longe do que a maioria. Se nós queremos ter o lifestyle, ou as oportunidades, ou o estilo de vida, ou sei lá, o que quiserem, daquele 1% que nós olhamos e dizemos: é pá, quem me dera que a minha vida fosse assim, quem me dera que eu pudesse ter aquilo, quem me dera que eu pudesse ter aquela opção de escolha para poder fazer aquelas coisas. Se nós queremos ter esse 1%, nós não podemos fazer o mesmo que os outros 99% fazem. É impensável. Se queremos pertencer a 1%, temos que fazer o mesmo que esse 1% faz. Ok? E depois da resiliência, vem o acreditar. Porque é essa crença, é o acreditar que nós estamos a fazer algo que pode ter um impacto na vida das pessoas. É nós acreditarmos que conseguimos, de alguma maneira, tornar o mundo um bocadinho melhor. E quando eu digo isto, às vezes as pessoas pensam: epá, ganda clichê do empreendedorismo, tornar o mundo melhor. Cada um que lança uma ideia a uma empresa vai tornar o mundo melhor. Reparem, a base do empreendedorismo é identificar um problema,
desenvolver uma solução que resolva esse problema. Ok? Portanto, se nós identificamos um problema que muitas pessoas têm e nós estamos a lançar um produto ou um serviço que ajuda a resolver esse problema e estamos a ajudar essas pessoas a terem uma vida melhor, estamos ou não estamos a ter um impacto no mundo? Não é preciso pensarmos que para ter impacto no mundo tem que ser algo extraordinariamente grande e que afete milhões e milhões de pessoas. Até podem conseguir vir a afetar milhões e milhões de pessoas. Mas começa tudo com o primeiro passo. E o primeiro passo é, eu vou tentar ajudar aquelas pessoas que têm este problema. E eu quando comecei, lembram-se de eu ter dito que nós achávamos todos que íamos ser todos milionários antes dos 30 e que ia ser tudo um mar de rosas, achávamos também que iríamos ter carradas de pessoas a descarregar a nossa aplicação. E isto acontece com a maior parte dos empreendedores quando começam. Que é, por um lado é bom, porque nos dá, temos ali uma certa ingenuidade de querer continuar porque achamos que a coisa vai correr muito bem rapidamente, mas depois tem um reverso da medalha que é, nós não vamos ter filas de pessoas, filas e filas e filas de pessoas à nossa espera para comprar o nosso produto assim que o lançarmos a primeira vez. Não é assim que funciona. Okay? Isto é à porta da Apple para comprar um iPhone. Eu, por exemplo, eu nunca iria para uma fila para comprar o iPhone, mas há quem o faça. Mas esta ilusão de nós acharmos que vamos lançar algo e que toda a gente vai a correr comprar aquilo que nós temos, ou que nós vamos contar aquilo que temos e vamos ter carradas de investidores a dizer, epá, está aqui o meu dinheiro. Isso é brutal. Nunca vi nada na minha vida. Está aqui, toma, é isto. Não é assim que funciona. E a palavra que nós, empreendedores, ouvimos mais vezes, alguém quer tentar adivinhar? Qual é a palavra que nós ouvimos mais vezes no dia-a-dia? É o não. Ah, gostaria de falar? Não. Olha, tenho aqui um produto espetacular. Não tenho tempo. Ah, ligue-me mais tarde. Não é? Quem está na parte comercial ou que faz algum tipo de vendas sabe que isto é o dia-a-dia. Ligue-me mais tarde. Agora não posso, não tenho tempo. Ah, sim, isso parece muito interessante, mas ainda não consigo tomar essa decisão agora. O não e a rejeição é aquilo que nós ouvimos diariamente. Mas é a forma como nós ouvimos o não e como lidamos com essa rejeição que vai determinar o nosso sucesso. Isso posso-vos garantir. A vossa capacidade de ouvirem um não e seguirem para a frente e continuarem determina o quão bem-sucedidos vocês vão ser. Eu vou-vos dar um exemplo, para não pensarem que sou eu que estou a dizer estas coisas, destes senhores. Ok? E é assim que eu vou terminar. Estes senhores, a empresa deles, eles têm um escritório num dos edifícios mais altos de Nova Iorque. Portanto, logo aí vocês já sabem que eles são mais ou menos bem-sucedidos, não é? Se tem um escritório num dos prédios mais altos de Nova Iorque, é porque a coisa lhes está a correr bem. O trabalho destes senhores no dia-a-dia é entrarem empreendedores e empresas pelo escritório adentro e eles ouvirem um pitch, ouvirem a apresentação dessa empresa e dizerem se essa empresa vai ter sucesso ou não. Se eles acharem que a empresa vai ter sucesso, eles investem. Investem dinheiro e ficam com uma porcentagem da empresa, que é para depois mais tarde ganharem muito dinheiro com isso. Se eles acharem que aquela empresa não vai valer nada e que não funciona, eles não investem nada e mandam-nos embora. Ok? Portanto, no próximo slide, senhoras e senhores, eu vou-vos mostrar um conjunto de empresas que foi a estes senhores aqui, ao escritório destes senhores, que recordo, o trabalho deles no dia-a-dia é analisarem e avaliarem se as empresas vão ter sucesso ou não. Ok? Não se esqueçam dessa parte que é muito importante. E estas empresas que eu vos vou mostrar foram lá, bateram à porta, apresentaram as suas empresas e estes senhores disseram, pá, esqueçam, não funciona, vocês não vão ter sucesso, desistam. Ok? Querem saber quais são as empresas? Têm curiosidade em saber quais são essas empresas? Foram estes senhores em Nova Iorque e foram lá pedir uns trocos? E que eles disseram, esqueçam, isso não vai funcionar, não é assim que funciona o mundo das empresas. Vejam lá se conhecem alguma. Pois é. Portanto, estas empresas quando estavam no início, foram apresentar as suas ideias e aqueles senhores que são realmente dos melhores do mundo, continuam a ser, atenção, eles continuam a ser, investem em muitas empresas e estão carregados de papel, a realidade é esta. Mas quando estes lá foram, eles não acreditaram que estas empresas iam ter sucesso. E disseram, desistam, façam outra coisa da vida porque não vai ser isto que vai funcionar para vocês. E o que é facto é que eles continuaram, acreditaram naquilo que tinham,
tiveram coragem para arrancar, tiveram resiliência para ouvir este não e lidar com o não, e acreditavam que aquilo que eles estavam a fazer iria realmente ter impacto na vida das pessoas. E eu deixo-vos com esta frase que para mim faz muito sentido hoje, e que se me tivessem dito logo no início, quando eu andei a descobrir o que era o empreendedorismo, tinha sido mais uma quote, mais uma citação que alguém tinha colocado, mas que hoje me faz todo o sentido e por isso eu quero-vos deixar com ela, que diz: uma oportunidade usada de forma inteligente pode mudar a vossa vida de forma dramática, ou seja, de forma radical. E a realidade é esta. Muitas das vezes nós queixamos que não temos oportunidades e que os outros é que têm sorte, mas a realidade é que se nós estivermos atentos, estas oportunidades surgem e nós temos é que estar preparados para as agarrar quando elas chegam. Portanto, nunca foi tão fácil como hoje criar uma empresa, nunca foi tão fácil como hoje encontrar pessoas que nos possam ajudar a lançar os nossos negócios. A Startup 23 é um exemplo disso, ok? Estamos numa terra em que tem apostado imenso nesse setor, na parte do investimento, na digitalização, no apoio às empresas. Portanto, acreditem, se têm uma ideia de negócio, apliquem-na agora. Nunca vai ser ainda não estou preparado, ou se calhar é demasiado cedo. O timing nunca vai ser certo, ok? Há timings errados, mas não há timings certos. E vocês têm que começar para conseguir chegar lá, ok? Portanto, contem comigo se precisarem da minha ajuda no que é que seja, e se tiverem alguma dúvida, estou ao vosso dispor. Obrigado a todos. Obrigado, Tomás. Uma grande salva de palmas para esta apresentação. Espero que os jovens futuros trabalhadores tenham tomado nota. E aqui fica um miminho da Câmara Municipal do Fundão. Eu já te conhecia há algum tempo, na verdade. Já te conhecia há 5 ou 6 anos na BTL, e o Tomás era este jovem empreendedor que ia para a BTL com os seus cartõezinhos e começava já a fazer o networking que assim conhecemos. Se não me falha a memória, ainda continuas a ser um jovem. Sim, pá, há quem diz que sim, há quem diz que sim. Há quem diz que sim. Eu acredito que sim. Tu próprio és um grande empreendedor, meu amigo. Mais ou menos. É, sim, senhor, Já aqui fiz algumas demonstrações de manhã, mas vamos continuar, porque estamos a chegar ao fim. Tomás, muito obrigado. Já falamos.